Saudações, descontrolados. É o seguinte, vou trazer para vocês um treinamento que eu fiz sobre astaxantina e uns nutracêuticos aí que é para a saúde da visão, que eu acho que vai ser útil para a equipe que eu trabalho e eu acho que e tanto para mim também por ter feito essa revisão, então trago para vocês aí. Então, para vocês que buscam uma suplementação que venha colaborar com a saúde da visão, ou para vocês que são balcofarmacistas e estão tentando entender esses suplementos para poder melhorar suas vendas, ou para os próprios colegas farmacêuticos para tirar alguma dúvida. Vocês vão notar que vai estar com uma linguagem simples, eu tirei um monte de detalhes técnicos, tentei no máximo fazer do jeito mais simplesinho, sem termos, sem palavras, para que todos possam entender, até mesmo a pessoa que queira entender para que serve a astaxantina, é a xantina ou a luteína. Então espero que vocês gostem do vídeo, espero que possa ser útil para algum de vocês. E cara, já curte aí o vídeo e já faz parte do canal aí, vão ajudar. De vez em nunca vai aparecer um videozinho aqui, tá? Vamos lá. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre nutracêuticos. Primeiro eu vou abrir uma observação aqui que a gente, quando está falando de suplementação, a gente sempre fala tudo vitaminas, mas é importante destacar que nem tudo se categoriza como vitaminas. No caso da astaxantinas e a xantina e luteína, que é o foco dessa nossa conversa, eles são nutracêuticos, que são, na verdade, princípios bioativos que são extraídos de plantas, de algumas carnes, frutos do mar, enfim. Se encaixam numa categoria chamada carotenoides, como a gente sempre ouve falar do beta-caroteno. Os carotenoides são aqueles pigmentos que vocês vão ver em frutas que são vermelhas, laranja, amarela, todos eles contêm esses tipos de carotenoides, e eles têm um poder antioxidante bem grande que são utilizados para preservação celular em várias formas de suplementos, vocês vão ver muito disso. No caso da astaxantina, por exemplo, é retirado também de salmão, de alguns crustáceos, e o que ocorre aí tem um pequeno probleminha. Se o nosso paciente, nosso cliente, já vou deixar esse alerta, vem em busca de uma suplementação para a saúde da visão, da proteção da visão, que é no caso como este laboratório fez aqui, ó, e ele é alérgico a frutos do mar, então aí nós temos um problema, que provavelmente ele vai ter uma reação alérgica a isso. Alguns laboratórios eles extraem a astaxantina de algas, que tem menor risco disso acontecer, mas pode haver contaminação cruzada e as pessoas que têm uma alergia muito forte a frutos do mar podem sentir alguma reação em cima disso. Então sempre é importante pesquisar, perguntar para o cliente, para o paciente, sobre situações como essa quando a gente se trata desse tipo de suplementação. Vamos falar brevemente da saúde ocular. As astaxantinas e a xantina e luteína, elas têm uma característica que tem uma afinidade pela região dos olhos. Elas têm esse poder antioxidante, que vão auxiliar em manter a saúde das células, e nesse caso a saúde das células da retina. Aqui. A luteína e a xantina, por exemplo, elas se concentram aqui na mácula da retina, e são responsáveis por filtrar a luz azul e prevenir aquela degeneração da mácula. Filtrar a luz azul é algo bem importante, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que vocês vão lembrar das pessoas que vivem o dia com a cara no celular, com a cara no computador, com a cara na TV, monitores, e tem aquela sensação de ressecamento, olho seco, cansaço da visão, e esse tipo de suplementação com essa combinação pode ser uma ferramenta útil para a saúde da visão desse tipo de pessoa. A astaxantina, por sua vez, ela previne a catarata, reduz a fadiga ocular, nesse caso, e vocês vão entender como ela previne. Ela não é um medicamento que trata, ela é uma suplementação que, de acordo com o seu mecanismo da astaxantina, ela pode auxiliar numa prevenção, num afastamento dos problemas da catarata. A retina, a importância dela é o seguinte, é que sem a retina, se a gente não tem essa estrutura aqui do nosso olho, a gente até pode receber a luz do que a gente estaria vendo, mas o nosso cérebro não vai ter como traduzir isso e transformar na imagem que nós estamos vendo. Ela é uma grande responsável de tu bate a luz aqui, recebe e vai ser enviado esses sinais para o cérebro para a gente gerar o que a gente vê na nossa visão. Então nós temos aqui a luteína e a zeaxantina que vão proteger esse sensor, entre aspas. Então a luteína e a zeaxantina estarão se alojando aqui e usando suas propriedades de filtrar essas luzes azul, o seu poder antioxidante, e vão estar protegendo o nosso sensor, que vai transformar o que a gente está enxergando realmente em imagens. Vamos falar brevemente sobre o mecanismo desses nutracêuticos que vão estar presentes nesses suplementos, que é importante a gente entender um pouquinho dele para poder estar apresentando de forma correta para os pacientes e para os clientes. Sobre a luteína e a zeaxantina, eles agem como um filtro óptico, eles agem como um protetor da membrana da retina, e eles modulam também o processo inflamatório devido, claro, a esse poder antioxidante, e que vai dar uma reduzida naquela cascata inflamatória que vem de alguma degeneração que vai ocorrer nas células dos olhos, né? A função de ser um filtro é porque elas têm a capacidade de absorver essa luz azul. Lembra daquela pessoa viciada em telas, que tem aquela visão cansada, olho seco? Aquela radiação UV que está vindo diretamente causando esse desconforto todo pode ser
minimizada com a suplementação, com a presença da luteína e zeaxantina na nossa retina. A proteção de membrana é porque elas estão ali, encaixadas com aquela afinidade pela membrana da retina e vão estar fazendo essa ação antioxidante, absorção da luz azul e da radiação UV. A astaxantina, por outro lado, ela tem algumas características de grande potencial antioxidante, bem mais potente do que a vitamina E. Ela atravessa as membranas celulares, ela consegue neutralizar os radicais livres que estão ali interferindo na saúde celular, degenerando elas, então ela tem essa capacidade. Também ela consegue aumentar o fluxo sanguíneo capilar, que ela vai fazendo isso, ela vai estar levando nutrientes o tempo inteiro com mais facilidade, os nutrientes estão chegando até as células dos olhos, e também com esse aumento desse fluxo vai estar também levando embora algum tipo de coisa que é indesejável ali no meio, vai estar limpando. Então ele vai estar limpando e nutrindo aquela região dos olhos. Ela tem aquela função também acomodativa, que vamos lá de novo para aquela pessoa que fica grudada nas telas, que tem a visão cansada, ela vai atuar no relaxamento do corpo ciliar e vai auxiliar também a recuperação dessa fadiga visual da pessoa que está tendo esse desconforto devido a essa rotina de telas, que é uma coisa muito comum hoje e pode ser um foco para a gente estar oferecendo esse tipo de suplementação. Uma outra informação para reforçar aqui é essa função acomodativa da astaxantina, que ela se diz atuar no relaxamento do músculo ciliar ali, ele auxiliando nessa recuperação da fadiga visual. Qual é a função desse músculo ciliar? Ele está ao redor do cristalino, ou seja, assim, quando há esse cansaço em exposição com telas, há aquele ressecamento, então essa fadiga, essa pouca mobilidade do músculo ciliar. Então, tu não vai ter um foco tão bom de perto e de longe, então se tu tiver uma saúde boa da tua visão ali, tu vai sempre conseguir fazer o olho se comportar bem para focos à distância, de perto, e quando ele se resseca, se cansa ao estar sempre em contato com telas, ele perde um pouco essa capacidade. Então a astaxantina ele ajuda isso a estar sempre funcionando de forma correta. Então o músculo ciliar é aquele que vai ajustar o foco de longe e de perto. Até muitas vezes vocês veem informações para melhorar a sua habilidade em estar trabalhando com telas, eles falam, fique 20 minutos, 15 minutos olhando para a tela e não sei quantos segundos olhando para uma parede branca. É justamente para não existir essa fadiga extrema de um foco num ponto só, e então tu está movimentando. Então a astaxantina é uma que auxiliaria, pelas suas características, a manutenção do funcionamento, da recuperação dessa fadiga visual nesse músculo ciliar. Só complementando o que eu comentei sobre a catarata no slide anterior, não lembro exatamente aonde, mas assim, a astaxantina, devido ao grande poder antioxidante, quando se trata de catarata, o que acontece? Ela vai ajudar a neutralizar os radicais livres no cristalino, então ele vai reduzindo aquela oxidação que ocorre nas proteínas do cristalino. Então ela vai mantendo por mais tempo a transparência do cristalino, porque a catarata ele vai ficando aquela cor meio esbranquiçadinha e se apagando e prejudicando de forma horrível a visão da pessoa, né? Então a suplementação com a astaxantina ela ajuda a manter por mais tempo esse cristalino transparente. Não é, como eu vou repetir, não é um medicamento que cura nada. Ele vai simplesmente afastando aquele momento de uma cirurgia futuramente para tratar a catarata. Então ele vai mantendo por mais tempo a transparência do cristalino. Uma observação importante é sobre algumas interações que podem ocorrer com o uso da astaxantina, por exemplo. Ela tem propriedades anticoagulantes, então se está inibindo a agregação plaquetária, pode aumentar a atividade de alguns fármacos. Por exemplo, se o paciente faz uso de anticoagulantes como a varfarina ou antiagregantes plaquetários como a S-clopidogrel, se eles fazem uso contínuo disso por algum motivo e tu ainda coloca a astaxantina que tem propriedades anticoagulantes, tu vai fazer um efeito sinérgico que vai potencializar esses efeitos. Então pode ocorrer o aumento do risco de uma hemorragia. Mas as suplementações estão no mercado com doses seguras. Visto aqui uma pesquisa rapidinha sobre doses usuais, está entre 4 a 12 miligramas por dia, é uma dose considerada segura. Então, mas temos que abrir o olho, não podemos
tentar ofertar uma solução, uma opção para melhorar a qualidade de vida do paciente, sendo que a gente não tem o entendimento que ele possa fazer um outro tratamento para alguma coisa que, em combinado com essa suplementação, pode causar algum inconveniente. No caso, o efeito cinético aqui do efeito anticoagulante do suplemento com os medicamentos que ele está usando com esses mesmos fins, né? Então, vale sempre esse alerta sobre essa interação. Não se assustem com esses números aqui, essas letrinhas, mas falando meio um pouco por cima, existem também algumas interações que devem ser evitadas. Deve ter um cuidado, na verdade, específico. Esses carotenoides, eles induzem algumas enzimas que fazem alguns medicamentos funcionar, falando um pouco desse jeito. Alguns medicamentos entram no nosso organismo e precisam de algumas coisas lá para que eles tenham um efeito, né, desejado, que são algumas enzimas. Então, eles induzem algumas enzimas que são essenciais para o funcionamento de alguns outros medicamentos. No caso, a gente vai ter, assim, a gente perguntando para o nosso paciente que está ali vendo o histórico de vendas deles, se eles usam benzodiazepínicos controlados. Você usa algum tratamento controlado, que faz uso contínuo, alguma coisa assim? Não precisa nem ser algum que faz uso contínuo. Ele vai nos falar, eu tomo um diazepam, eu tomo um Rivotril, eu tomo um medicamento para o controle do meu colesterol. Então, por exemplo, aqui as estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que é para o controle de colesterol, pode ter alguma interferência com essa indução dessas enzimas que elas usam também para funcionar. Pode ser uma indução que não venha a ter grande efeito em algumas pessoas, mas para outros pode ser considerável algo que possa mudar o tratamento dela. Imunossupressores também, até mesmo imunossupressores, alguns que vão modificar a forma do sistema imune da pessoa para alguma coisa, por exemplo, a prednisona, prednisolona, ou como é que é o nome daquele outro, me esqueci o nome agora, enfim, podem ser alterados com essa modulação dessas enzimas causadas pelos carotenoides. Então, é alguma coisa que a gente deve estar sempre preocupado e de olho no que nossos clientes e pacientes estão usando, para que não haja alguma interferência nos tratamentos contínuos deles. Gestação, contraindicações e cuidados específicos. Gestação e lactação, cara, nem água com açúcar tu oferece. Se não vir lá do doutor dela alguma coisa específica que vai usar, que é de responsabilidade dele ter indicado, a gente não indica nada. Eu tô com dor, eu tô com isso, nada. Não indiquem nada para gestantes ou quem está em lactação, a menos que seja uma indicação do médico que está acompanhando toda a gestação dela. E agora vamos à parte mais importante aqui para vocês, para alguns de vocês. Quando oferecer a nossa astaxantinas e a xantina luteína? O paciente veio buscar um colírio, veio buscar aquelas lágrimas artificial, então provavelmente vocês vão conversar, por que tu está usando isso? Me dá uma dor na visão, um cansaço, que eu fico muito tempo assistindo uma série no celular, ou trabalhando, ou editando alguma coisa em casa. Então aí nós temos um caso daquela nossa fadiga visual que a gente conversou antes, então aí entra nossas propriedades desse suplemento para trazer algum alívio para esse problema do nosso paciente. Então, assim, este colírio ajuda no conforto imediato, mas esse suplemento com astaxantina ajuda a relaxar o músculo ciliar, veja o que a gente falou anteriormente. O cliente veio pegar um Lacribel ali, e vocês já estão falando para ele usar a astaxantina porque o Lacribel sozinho pode não ser tão eficiente quanto usar um suplemento com astaxantina. Então ele vai melhorar aquela microcirculação que está no olho ali que a gente falou, e isso vai causar aquele relaxamento, vai levar nutrientes ali que vão fazer a visão dele, aqueles musculozinhos abrirem e fecharem mais, tu ter uma visão de perto e longe novamente melhor, mesmo depois de uma sessão grande dele com as telas. Então aqui nós temos um foco na fadiga visual. Agora o paciente está mensalmente na farmácia comprando metformina, faz uso de insulina, vocês sabem que ele tem um grau de diabetes. Então você pergunta sobre a saúde da visão dele e informa ele, porque os pacientes diabéticos ele têm um alto risco daquela retinopatia diabética que a gente falou antes. Os vasinhos ali vão sofrendo danos e isso vai, dependendo do grau da diabetes do paciente, isso vai acarretar em uma perda da visão parcial, total da visão, que a gente conhece casos disso já.
o que vocês podem falar é assim, ó, quem tem diabetes precisa proteger a retina contra esse excesso de glicose. Esse excesso de glicose circulando ali, ele vai causando aqueles danos aos vasinhos, né? Então a luteína, a zeaxantina mais uma vez, vão ser aquele filtro protetor, ajudando a prevenir, não vai tratar nada, não vai curar nada. Ele vai auxiliando na saúde para que a pessoa tenha a qualidade da visão dela por mais tempo. Então vai prevenir danos na visão a longo prazo, que é muito comum para quem está usando esse tipo de medicamentos, quem tem esse tipo de doença, que é a diabetes. Metformina na receitinha, astaxantina na mesa como sugestão. Cliente com receita de timolol, latanoprosta, aquele da geladeira, né, que fica lá guardadinho. O glaucoma, ele causa um dano oxidativo grande no nervo óptico, e isso vai degenerando. Eu tenho um amigo meu que por anos vai lidando com isso e aceitando, né, que ele está perdendo a visão. E isso é bem triste, sabe? Então, se tu conseguir, de certa forma, prolongar esse momento, que no caso do glaucoma ele demora muito tempo e tu vai perdendo gradativamente a visão. Então, aí tu vê um paciente com timolol, pedindo timolol ou latanoprosta, então tu pode argumentar que além das gotas para baixar a pressão ocular, o senhor já fez a proteção das células do nervo óptico, daí tu explica tudo aquilo que a gente conversou antes. Que a astaxantina e a xantiluteína, eles se alojam lá na retina, que filtram aqueles raios V, que eles auxiliam com poder antioxidante, que combatem os radicais livres, que no caso do glaucoma, ali, aquele dano oxidativo ali é grande. Então tu vai ter uma saúde, vai preservar a tua visão por mais tempo. Então aqui o foco é a neuroproteção ocular. Tu tá ali no balcão e o cliente tá lá olhando as lentezinhas de leitura lá, que tem um monte de grau diferente. Então os clientes que estão comprando aquilo é porque estão lendo, que tem a rotina de leitura e estão sentindo desconforto, estão buscando uma solução para isso, para continuar fazendo sua leitura por mais tempo sem aquele cansaço. São os clientes preocupados com a saúde ocular, estão procurando aquelas lentes, apresentam a vista cansada. Então o argumento assim, ó, para quem usa óculos, aqui vamos proteger a mácula contra a luz azul, as telas, ou até mesmo o cansaço da leitura, celulares, lâmpadas LEDs, é fundamental para que o grau não vá piorando, progredindo com o tempo por causa dos danos oxidativos causados por essas luzes. Daí você vai explicar que esses nutrientes são como óculos de sol interno. Olha que legal essa frasezinha ali. Vocês vão estar suplementando com astaxantinas, e a astaxantina é como se tivesse óculos de sol interno protegendo seus olhos, porque elas absorvem a luz azul, absorvem esses raios ultravioleta e vão preservando. Pessoas que leem muito lê livros digitais, né, nas telas também, tem que ter um cuidado redobrado. Aqui então o foco é a vista cansada. Mais uma sugestão aqui, um momento que o cliente já faz o uso de ômega 3 para o controle do colesterol, né, que é muito usado para diversos fins que o ômega 3 é indicado, enfim. Ele faz o uso do ômega, ele gosta de tomar ômega 3. Não sei para quê, mas ele gosta de tomar ômega 3. Então, vocês já podem falar porque isso que é verdade. A luteína, ela é lipossolúvel, ela precisa da gordura para ser absorvida de forma mais eficiente. Então, você já chega falando, ômega 3, você já toma, ele vai ajudar a levar a luteína e a zeaxantina para dentro da retina. Ele vai ser como um transportador, vai ter aquela afinidade e vai conseguir chegar lá e se alojar lá na retina, que tem aquela afinidade para fazer a proteção da saúde da retina. Então, tomar os dois juntos é conhecido como padrão ouro. Imagina, eles adoram ouvir isso, padrão ouro. Não há nada melhor do que isso para evitar a degeneração da visão com a idade. Então, as pessoas mais de idade já tomam, por vários motivos, ômega 3. A gente costuma vender bastante para esse público. Então, vocês podem usar isso para fortalecer que a astaxantinas e a xantina e a luteína vão ter um efeito ainda melhor do que usando sozinho. Vocês já usam ômega 3. Se vocês estiverem tomando isso daqui, vocês vão ter um aproveitamento muito maior dessa suplementação e para a saúde da visão de vocês. Né? Foca na saúde do paciente, o que vai trazer de bem para eles. Alguns carotenoides, eles são precursores da vitamina A, que não é o caso desses, eles não vão ser convertidos em vitamina A no organismo. A vitamina A em excesso pode traz algumas preocupações, mas que não vai vir ao caso. Mas o cliente que usa vitamina A para
de conhecimento comum, que é para cuidar da qualidade da visão. A minha visão noturna melhorou tomando vitamina A, eu quero evitar o olho seco. O cliente vai consumir a vitamina A, vai buscar a vitamina A para ter uma qualidade da visão. A pessoa que vai usar a luteína e a astaxantina vai estar adquirindo, entre aspas, um escudo protetor, vai estar protegendo a visão. Vitamina A, a qualidade da visão, luteína, astaxantina, aquele escudo protetor para a visão. Era isso, espero que isso ajude a todos nós. Me ajudou bastante revisando essas coisas. Espero que ajude vocês e que a gente possa não somente melhorar vendas, a gente possa oferecer algo que melhore a saúde, a qualidade de vida, a qualidade de visão, da visão dos nossos clientes aí, né? E que eles voltem a comprar trazendo relatos positivos sobre o que eles estão consumindo.